Esferas da Vida, Apoio Cultural, Letra Espírita, iluminando almas e transformando vidas. Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara. O lar é a primeira escola, os pais, os primeiros professores. O primeiro dia de vida, primeira aula do filho. A maternidade e a paternidade são magistérios sublimes. Como melhor educar crianças e jovens? A Escola do Sentimento hoje. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. A gente recebe hoje do Rio de Janeiro o educador e palestrante Marcos de Mário, autor de mais de 30 livros, entre eles Pedagogia da Sensibilidade, Escola do Sentimento, Gestão Humanizada, Educação com Cristo, Pais, Eduquem Seus Filhos, Família, Espaço de Convivência, entre muitos outros livros. Tem canal no YouTube e a gente recebe presencialmente. A gente faz questão de dar as boas-vindas aqui, ó, no nosso programa pela primeira vez. Que coisa boa! Seja sempre muito bem-vindo ao Esferas da Vida, Marcos. Muito obrigado, Priscila. É um prazer estar com vocês e ter essa oportunidade de podermos conversar sobre a educação, a visão espírita sobre ela. Então, só tenho que agradecer por esta oportunidade. E eu falei para vocês que ele tem muitos outros livros. Tem um livro aqui, Marcos, que você está lançando agora. É recente esse lançamento? Sim, é o mais novo livro, pela Casa Editora O Clarim. O mais novo livro pela Casa Editora O Clarim, O Ser e o Existir na Visão Espírita. Com certeza a gente pode falar mais sobre ele numa próxima vez, né? E hoje, não que a gente não vá falar, porque eu acredito que tenha bastante, né, convergência com o nosso tema de hoje, que é educação. E antes da gente começar a refletir sobre a importância da educação, sobre a família, sobre os pais, eu queria entender, Marcos, que eu pesquisei sobre você e eu percebi que você é um grande educador, é um escritor, palestrante, não só dentro da doutrina espírita, mas também profissionalmente. Você atua profissionalmente com questões educacionais, métodos, enfim. Eu queria entender quando que você começou a trabalhar com esse tema da educação. Bom, tem toda uma história, né? Claro. Na verdade, na minha juventude, eu adorava administração de empresas. E quando eu entrei na faculdade, eu fui para fazer administração. Mas na época, eu sou de São Paulo, capital, e na época meu pai foi transferido para o Rio de Janeiro. Isso no final da década de 1970. Tudo bem, fomos acompanhar, né? Não vamos ficar com a família separada. Então eu, minha mãe, outro irmão, fomos para o Rio de Janeiro seguir com meu pai. E lá eu pensei assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer vestibular de novo, eu quero começar o curso outra vez aqui no Rio de Janeiro. E fui para a administração. Passei para o FRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Que maravilha. E aí fui fazer a matrícula. Mas tinha uma coisa que já estava em mim, que ficava aqui me dizendo, não é administração. E eu fui, antes de fazer a matrícula, eu fui assistir uma palestra de um grande companheiro espírita lá do Rio de Janeiro, o Júlio César de Sarroris, e ele ia falar sobre Kardec. Olha. Só que ele falou sobre Denizar Rivaio, ou seja, o professor antes do codificador. Aquilo me empolgou de vez. E eu desisti de fazer a matrícula no curso de administração. Meu Deus, realmente empolgou, porque sem uma dúvida. Federal, né? Verdade. Aí eu me preparei mais um ano e aí fui para pedagogia. E todo mundo disse que eu era louco. Olha. Fazer pedagogia, largar a administração, e eu trabalhava no campo administrativo. E a partir daí eu me encontrei na educação para não largar mais. E em 1999 eu criei o Instituto Brasileiro de Educação Moral, IBEM, como ele é conhecido. Olha. É uma ONG, né, e pela ONG eu desenvolvi a pedagogia da sensibilidade,
a Escola do Sentimento, o programa Vivendo Sempre em Paz. Então já são mais de 20 anos fazendo palestras, cursos de capacitação no meio educacional, Perfeito. fora também do meio espírita. Que maravilha, que maravilha. E hoje, como que você analisa o panorama educacional do nosso país, ou até mundial, quando, né? O que você percebe hoje? A demanda e a oferta, né? O que a gente oferece? Será que a gente ainda tem uma questão muito grande educacional, né? Ah, sem dúvida, sim. E problemas muito sérios, muito sérios. Eu sempre digo que nós estamos precisando rever a filosofia que rege a educação brasileira e que está confundida, na verdade, com ensino, com instrução, que fazem parte da educação, mas não Obviamente. são a educação. Hoje, os nossos professores nas escolas não sabem trabalhar o ser integral que nós somos. E não precisamos entrar no espiritismo para isso, na verdade. Claro. Porque todos nós somos dotados de inteligência e sentimento. Então nós somos seres integrais. Muito mal nós estamos trabalhando o desenvolvimento da inteligência. Porque hoje boa parte do professorado está tentando ensinar e largando os alunos para tentarem aprender. Há um desestímulo muito grande, muitos problemas nas escolas, há um divórcio da escola com a família, cada uma está de um lado quando elas deveriam estar unidas. E, infelizmente, nas últimas décadas, nós nos perdemos em termos de projeto mesmo de governo, um projeto educacional para a nação brasileira. Eu espero que isso seja revisto, porque a situação realmente está muito ruim. Com certeza. E a gente, né, já entrando na questão doutrinária, na questão do espiritismo, que sempre deixa muito claro, até esse início que eu fiz do programa, é uma mensagem do André Luiz, do Espírito André Luiz, que fala da importância dos pais como os primeiros educadores. Como que o senhor analisa essa questão dos pais enquanto educadores? Hoje, nós estamos com um problema também na família, porque os pais de hoje não foram preparados para serem pais. E quando você recebe os espíritos reencarnados como seus filhos, tudo muda na sua vida. O que é ser preparado para ser pai? Bom, compreender que primeiro o seu filho é um espírito reencarnado, que tem um vínculo com você que já vem de outras existências. E que você, enquanto pai, enquanto mãe, vai cumprir uma missão que na verdade é divina. A missão de orientar, a missão de corrigir as más tendências, a missão de desenvolver os valores humanos ou as virtudes e ligar esse espírito a Deus. Os pais se preocupam muito com seus filhos, é claro que sim. A escola, a roupa, a saúde, o lazer, os brinquedos, mas muitos esquecem da orientação moral. Tem um exemplo para dar, que foi um grande amigo, Claro. cirurgião dentista, e um dia tinha consulta marcada, e ele estava com olheiras, sabe, acabado. Doutor, o que aconteceu? Ah, Marcos, meu filho, mais jovem, 19 anos, pega durante a madrugada, depois da boate, acabou com o carro. Mas sabe o que foi pior? Quando finalmente eu levei ele para casa, né, ele não falou nada. Foi para o quarto dele e eu disse, filho, precisamos conversar. Ele disse, velho, não esquenta a cabeça, amanhã compra outro carro para mim. Marcos, onde foi que eu errei? Como ele me deu a deixa, olha, doutor, o senhor já me contou sua história. Deu tudo para os seus filhos para eles não passarem pelo que o senhor passou na vida, que teve que lutar muito. Mas o senhor esqueceu da orientação moral. Quer um conselho? Não dê um carro para ele. Aliás, esse foi o primeiro carro que ele destruiu? Não, é o segundo. 3 semanas depois, a secretária dele me telefona para cancelar a consulta. Ah, o que foi que aconteceu? Ele está no hospital infartado. Infartado? Espera um pouco. Ele deu o carro para o filho? Pois é, senhor Marcos, deu. Não precisa nem contar mais nada. Ele desencarnou por causa disso. Ou seja, o filho não dava valor para nada. O pai fazia tudo por ele. Então os pais têm que tomar muito cuidado com isso. Temos que ter os cuidados do ponto de vista material, mas muito mais os cuidados do ponto de vista moral na formação dos filhos. Como que o senhor define moral?
Moral é a prática do bem. A prática do bem ao próximo. É pensar no bem coletivo. É saber se colocar no lugar do outro. Isso é moral. E nós vemos essa resposta na questão 629 do Livro dos Espíritos. Porque no Espiritismo nós não fazemos torneios filosóficos. Mas eu uso isso com os professores também, sem citar, obviamente. Claro, não precisa, né? Mas, gente, não tem que ficar discutindo o filósofo X ou Y. Porque moral é isso. É a prática do bem ao próximo. É a ética, é saber se colocar no lugar do outro. É isso que nós temos que fazer. Por isso Jesus nos deu a maior regra da educação. Aprender a fazer ao outro somente aquilo que eu gostaria que ele me fizesse. Aliás, esse é um dos pilares essenciais da educação. Com certeza. E o senhor tem grandes questões, né? Até a gente colocou aqui, a gente vai conversar como melhor educar os seus filhos, as crianças, os jovens. E o Espiritismo fala da importância da fase, né, da primeira infância. Não só o Espiritismo, mas outras vertentes psicológicas também, assim como deve ser a pedagogia, do 0 aos 7 anos e até na realidade, né, antes, né, do nascimento, na gravidez, até quando se pensa em ficar grávida, constituir uma família. Essa fase é muito importante, de fato, espiritualmente? Importantíssima. Os espíritos são muito claros já na codificação. Esse período que vai do 0 até os 7 anos, o espírito está maleável, porque o corpo ainda está em desenvolvimento. Então ele não tem o domínio de todas as funções corporais e, na sua fraqueza, ele pode, então, receber os exemplos, as influências, as orientações dos pais e dos educadores de uma forma geral. Agora, esses educadores têm que ficar atentos às tendências de caráter que esse espírito está trazendo. Perfeito. Eu já vi cenas, né? Ah, que bonitinho, mostra aí pro tio como você já sabe dar o tapa, como você já sabe chutar a canela dele. Gente, se ele está trazendo uma tendência um tanto quanto violenta de existências passadas, na verdade você precisa corrigir isso. Então, dar os limites, disciplinar, mostrar que existem regras, respeito ao próximo. Tudo isso tem que acontecer até os 7 anos de idade. Se não for feito isso, vai ter problema depois. E é curioso que nós pais, às vezes, a gente se encanta tanto pelo maternar, pelo paternar, que a gente não percebe questões, né? E muitos pais ainda, nossa, meu filho é muito evoluído, é uma alma muito nobre, eu percebo uma bondade, né? Então, às vezes, pela ingenuidade ou pelo amor em excesso e até esse amor cego, a gente não enxerga que nós todos estamos aqui no planeta de provas e expiações, não por acaso, que temos muitas arestas para podar, não é? E quantas arestas, né? Não são poucas, na verdade. O Espiritismo nos leva no campo da educação para entendermos a importância da educação moral, que combate o egoísmo e o orgulho que todos nós temos, num grau maior ou num grau menor. Então nós temos que ficar atentos a isso. Eu vejo lá meus netos, sobrinhos que são menores, aí vai entrando e vai assim, ei, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Primeira coisa, bom dia. Bom dia. Você pediu autorização, você perguntou se pode já ir pegando isso, abrindo a porta do armário? Você não está na sua casa, não é mesmo? Vamos começar tudo de novo? Algumas pessoas vão pensar assim, mas ele é muito rígido. Não, é educar. Ele precisa aprender isso. Pode deixar a criança totalmente solta. Então, a criança precisa entender o não, os limites, respeito e assim por diante. Está trazendo coisas do passado. Eu tenho que ficar atento. Espírito bom, mais superior, isso é muito raro aqui da Terra, não é? Com certeza. A gente continua aqui, a gente vai falar da pedagogia da sensibilidade no próximo bloco. E a gente chega no nosso momento Chico Xavier. Vamos até o céu, que é o Centro Espírita União, quando Chico foi questionado como o plano espiritual vê o problema educacional no Brasil. Confira. Momento Chico Xavier. Meu caro Chico, como é que o plano espiritual vê o problema educacional, principalmente aqui no Brasil, onde, por necessidade de trabalho,
tem dos pais a necessidade de deixar os seus filhos na escola para receber a sua formação educacional, e o Estado tem demonstrado ser incompetente para exercer esse mistério. Nós agradecemos a sua palavra, considerando, porém, que nada fiz até hoje cumprir os meus deveres para com a doutrina espírita, para a qual eu tenho recebido os melhores momentos da minha vida. Relativamente à educação, Emmanuel, nosso amigo, considera nesse período de mais trabalho para os pais, às vezes estão compelidos ao trabalho longe de casa, a criança espera de todos nós, especialmente das autoridades que nos dirigem, os meus filhos, mais ampla valorização e renovação de valores da escola pública. Muito bom sempre rever Chico Xavier, né, sendo entrevistado e com toda a paciência e cuidado, respondendo a questões polêmicas como a da educação no Brasil. Mas agora a minha pergunta é para você. Quero saber se você conhece o Letra Espírita. O Letra Espírita surgiu como Clube do Livro no final do ano 2000, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Aos poucos se expandiu, né, a distribuição para todo o Brasil. Atualmente, além de Clube do Livro Espírita, também é distribuidora e editora de livros e revistas do mesmo segmento. Os integrantes do clube recebem mensalmente livros nos estilos que mais gostam. Também podem alterar o estilo quando quiser. E além dos livros, os associados têm opções de receberem as revistas em formato digital ou também impresso. São 22 anos ininterruptos, levando o espiritismo de diversas formas e com mais de 1 milhão de seguidores em todas as plataformas digitais. Torne-se você um associado, www.letraespírita.com.br. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais pedagogia do sentimento aqui no Esferas da Vida. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Porta Joia Lingerie. A Porta Joia Lingerie contribui para o conforto e o bem-estar da sua vida. E para você, homem, que pode contar com meias, pijamas, chinelos de quarto,
cuecas. E olha, eu falo aqui desses pijamas que tem uma ótima qualidade. É da Tombini e da Reco, que a gente sempre, né, sabe sobre a inovação e a criatividade destas marcas. Porta-Joia Lingerie, apaixonada pelo seu conforto e pelo seu bem-estar. Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Além de atendermos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, agora oferecemos 14 cursos profissionalizantes totalmente gratuitos para que nossos alunos tenham mais oportunidades no mercado de trabalho. Informática básica, mecânico de refrigeração e climatização residencial, costureira de máquina reta e overlock, eletricista residencial e muito mais. Tudo isso de forma gratuita. E por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição. Quer saber mais de como ajudar nossa instituição? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides. Há 25 anos profissionalizando milhares de jovens. Há 22 anos, o Letra Espírita ilumina almas e transforma vidas, tendo como base o Pentateuco codificado por Allan Kardec. Acreditamos que a fé raciocinada, aliada aos estudos espíritas realizados de forma responsável, contribuem para a evolução de toda a humanidade. E é com muito orgulho que reafirmamos o nosso compromisso com a divulgação da doutrina espírita em toda a sua plenitude, com coerência, respeito e seriedade, além de muito amor e felicidade. O Letra Espírita, assim como o Espiritismo, está em constante evolução. Iniciamos nossas atividades com o Clube do Livro Letra Espírita e hoje possuímos também a editora Letra Espírita. De Campos dos Goitacazes, interior do Rio de Janeiro, expandimos o nosso alcance para países de todo o globo terrestre. Nosso maior objetivo é tornar o Espiritismo acessível ao maior número de pessoas e acreditamos que os livros são uma excelente ferramenta para essa propagação acontecer. Rogamos ao Pai para que possamos ter forças para prosseguir realizando cada vez mais ações em prol da disseminação dessa linda e consoladora doutrina. E somos gratos a você por acreditar, confiar e apoiar este projeto da espiritualidade. De volta ao Esferas da Vida, a conversa de hoje é com o escritor palestrante Marcos de Mário. Falamos sobre como melhor educar as crianças e jovens e a gente já vem para a grande questão. Estou curiosa, quero saber o que é essa tal pedagogia da sensibilidade, escola do sentimento. Bom, Priscila, eu vou tentar resumir, né? Porque normalmente eu falo disso em curso, um dia inteiro, mas sim, é fácil de entender, na verdade. Nós estamos precisando ser mais sensíveis. Nós estamos, às vezes, muito indiferentes, imediatistas. Então, a pedagogia da sensibilidade surgiu para levar aos professores, aos evangelizadores nos centros espíritas, essa questão de trabalhar o sentimento, a sensibilidade, os valores humanos ou as virtudes e o seu desenvolvimento. Então, é uma proposta pedagógica e metodológica para trabalhar isso, tanto dentro da escola, quanto na evangelização e até mesmo na família. E propõe uma série de atividades, como técnicas de sensibilização dos sentimentos, atividades de desenvolvimento do relacionamento interpessoal e assim por diante. Em síntese, pedagogia da sensibilidade é isso. Sim, vocês na realidade fazem alguns métodos, técnicas para que as pessoas, os professores,
eles consigam ter um maior, vamos dizer, nível de sensibilidade, né? Uma questão... E como que percebe, que tipo de técnica? Conta pra gente alguma, né? Vamos aprofundar nessa questão, assim. Como, né? Como vivenciar o sentimento? Porque hoje, o senhor mesmo falou, a gente vive num mundo imediatista, né? Piloto automático, e às vezes a gente passa por cima das nossas emoções, dos nossos sentimentos, em busca, às vezes, de sabe-se lá o quê, né? Vamos chegar aonde, né? Com essa correria toda que a gente vive, né? E que sentimento a gente tem que cultivar? O que a gente tem que olhar para um jovem, para uma criança? O que a gente tem que maximizar nesse momento do aprendizado, da educação, né? Da troca? Bom, sentimento significa disposição afetiva para um outro ser ou para uma ideia, até mesmo para um objeto. Mas nós somos seres de relação. E essa relação não pode ser automática, não pode ser fria. Nós não somos movidos por inteligência artificial. Então, a pedagogia da sensibilidade vai trabalhar essa disposição afetiva. Para isso, trabalha o autoconhecimento. E uma técnica utilizada, por exemplo, é aprendermos a abraçar o outro. Vamos nos abraçar, para quebrar o gelo. Na sequência, fazer atividades que levem a todos a entender a importância das virtudes e como desenvolvê-las. Quais são as consequências disso na nossa vida de relação na sociedade. E que tudo isso pode ser trabalhado permeando as chamadas disciplinas curriculares na escola. Ou seja, não é para ter uma disciplina com o nome Pedagogia da Sensibilidade. Sim. É para isso ser trabalhado o tempo todo, entre os educadores, entre os alunos, entre alunos e educadores e vice-versa, englobando pais, responsáveis, porque a escola, como diz um grande educador, são pessoas. A escola não é o prédio físico, não é o currículo, nada disso. Somos nós que a fazemos. Então a pedagogia da sensibilidade surgiu para isso. Mas só que eu não trabalho ela sozinha, porque na verdade ela está conjugada com um outro projeto que é o da Escola do Sentimento. É uma coisa aliada com a outra. E o que é a Escola do Sentimento? Qual que é a contribuição junto com essa questão da pedagogia? Bom, eu sabia que você ia fazer a pergunta, né? Escola do Sentimento é um projeto de escola inovadora. É uma escola que não tem aula. Professores não ensinam. Não se fazem provas e não se dão notas para os alunos, que trabalham em grupos fazendo projetos de pesquisa e estudo. E o professor é um orientador desse processo. E é uma escola que é regida por princípios morais, como, por exemplo, ética, honestidade, cooperação e assim por diante. E é uma escola que equilibra o desenvolvimento cognitivo, intelectual, com o desenvolvimento emocional e afetivo. Onde existem assembleias, todo mundo participa e faz a escola. Então, esse é o projeto Escola do Sentimento, onde você vai ver a pedagogia da sensibilidade aplicada. Seria uma escola extracurricular? Não. Tem Seria o currículo. Um projeto de uma escola de ensino médio, ensino fundamental, sendo feita neste formato. Exatamente. E que, na verdade, tem por base o modelo do Instituto de Yverdon, de Pestalozzi. Sim. Que, para quem não conhece, foi de 1805 a 1825, quando ele teve o Instituto. E que já era nesse modelo, nessa formatação. Mas tem tudo. Você vai aprender a língua portuguesa, vai aprender a matemática, só que não é um professor ensinando. São os próprios alunos fazendo projetos sob a orientação dos professores. Como se estivessem construindo o conhecimento. Exatamente isso. Cada um no seu ritmo. E por que não tem prova e nota? Porque prova não prova nada. E nota não fala do desenvolvimento integral do ser. Mas existe avaliação? Claro que existe. Mas é uma avaliação mais integral
do desenvolvimento que a criança ou o jovem está tendo. E já existe uma escola modelo desta forma hoje aqui no Brasil ou no mundo? Que trabalhe desta forma? 178 no Brasil. Sério? Que são as chamadas escolas inovadoras. Há uma, com a qual eu trabalho mais diretamente, que é o Centro Educacional Conhecer, que fica na cidade de Leopoldina, no estado de Minas Gerais, que em 2016 recebeu a certificação do Ministério da Educação como escola inovadora da educação básica brasileira. Olha, que coisa boa! E traz toda essa finalidade moral. Exata. Esse é o grande diferencial, porque eu sempre digo, a questão não é a metodologia toda diferente. A questão é a filosofia que rege a escola e que trabalha justamente esse lado da formação moral da criança e do jovem. E nós temos professores preparados para esse tipo de escola? Não. Aí nós temos que preparar. E aí surgiu a formatação realmente de cursos de capacitação, porque precisa realmente formar os professores para isso. A maioria, quando conhece o projeto, diz para mim assim, isso não é possível, isso não vai dar certo, eu não sei trabalhar desse jeito. Calma, antes de implantar o projeto, nós vamos conversar muito, vamos nos trabalhar muito, para depois trabalhar com os pais, depois trabalhar com os alunos, e aí sim o projeto começa a funcionar. E as crianças, qual a diferença de uma criança que faz essa escola inovadora de uma criança de uma escola tradicional, apostilada? Porque hoje a tradicional é apostilada, né? A gente pode falar assim, né? Na escola apostilada, conservadora, tradicional, a criança tem pouca participação. Por isso que muitos alunos dizem que detestam a escola. Tem que detestar, você não pode participar, você não tem voz ativa, você tem que seguir aquele currículo, aquelas provas, aquela coisa toda. Na escola inovadora, a escola é dele. Ele faz as assembleias, ele discute com você, ele opina, dá ideias, ele constrói a própria escola, que passa a ser o segundo lar dele. Porque a escola inovadora tem que ser como uma grande família. E os pais responsáveis participam também. Então, é um diferencial enorme. E ele está construindo a si mesmo, né? Todo o seu conhecimento nessa escola inovadora. E quando a gente analisa pela perspectiva espírita, a gente lembra de Kardec, a gente lembra de Pestalozzi, e a gente faz essa questão de trazer a criança para o movimento, de que ela constrói pensando numa bagagem que ela também tem. Porque a gente não é um livro aberto, uma folha em branco. A gente tem muitas, né? Não sei se reminiscências, mas conhecimentos também de vidas passadas, né? Como que o senhor faz uma comparação, uma análise espírita num projeto desse? O projeto foi idealizado para escolas, sejam públicas ou particulares. Mas, na sequência, o movimento espírita começou a solicitar. E aí foi feita uma adaptação e eu criei o projeto Educação do Espírito, para levar para os centros espíritas, para a evangelização. Agora, nós temos um plus a mais, né, e mais profundo, que é enxergar na criança o espírito reencarnado. E você colocou muito bem. Na verdade, nós não perdemos a memória das existências passadas. Nós trazemos ideias inatas e tendências de caráter. Então, isso tem que ser trabalhado no processo educacional e de orientação moral desse ser, tanto na família como lá no centro espírita, no caso, na evangelização. E aí é um diferencial muito grande, porque essas coisas eu não posso falar para os professores não lá da escola. Como, Até gostaria, mas eu tenho que respeitar as crenças e as não crenças dos professores. Mas realmente a visão do espiritismo alarga e aprofunda esse processo educacional. E quando a gente pode, como que a gente pode, porque a gente fala da educação é a família é a base da educação, a gente recebe um espírito, né, que vem aí reencarnando há quantos, né, 1000 anos, milhares de anos no processo de sua transformação e evolução. Como que a gente pode entender que a missão dos pais é uma grande missão, acho que é a principal missão dos pais, mas os pais também precisam se educar, não é? A gente precisa também
para sempre, né? A gente está em um grande processo evolutivo, tanto os filhos quanto os pais. Como fazer essa... Olhando para o centro espírita, nós temos que entender que hoje não podemos mais falar simplesmente de evangelização da criança e do jovem. Nós precisamos começar a compreender que é a evangelização da família. Mas as pessoas já são adultas e já são pais. Como é que faz? Tem que trazê-los, convidá-los para dentro do centro espírita para mostrar o seguinte: não basta entregar a criança na evangelização e ir embora. Tem que ficar. Mas ficar para fazer o quê? Vamos criar os encontros da família, reuniões de pais, enfim, o nome que vai se dar, palestras. O nome, na verdade, pouco importa. Mas para orientá-los, discutir como melhor educar os filhos à luz da doutrina espírita. A importância da educação moral, a importância dos limites, da corrigenda das más tendências, com esse olhar, como você colocou, do espírito imortal que está conosco. E os pais precisam ficar atentos à questão 582 do Livro dos Espíritos. Essa colocação é muito forte. É missão dos pais educar os filhos orientados. Se eles não cumprirem essa missão, respondem perante a lei divina. Então nós temos que preparar esses pais. É função do centro espírita e da escola também. E o senhor deu um exemplo no primeiro bloco do pai que até, infelizmente, né, desencarnou do coração, acho que de desgosto, enfim, né, de tristeza. Porém, muitos pais se perguntam, né, o que eu fiz de errado, né? E tem às vezes, uma sensação de que, ou aonde eu estou errando, o que eu estou falando que essa criança não está entendendo, né? Porque existe uma diferença, existem fases na vida de uma criança, de que independente do que você fale, existe aquela questão que a criança, às vezes, fala: quem falou que eu sou um espírito? Quem falou que eu acredito de reencarnação? Sim. Porque a gente passa por questões assim, eu falo porque eu também passo, viu? A pessoa fala: mas você acha que espírito... E se eu não acreditar? Né? Então a gente passa por dificuldades, né? Mesmo sabendo e querendo fazer o melhor. Os pais precisam, desde o início, entender que o exemplo é a maior força na educação, não as palavras, não os sermões. E que precisam aplicar uma educação que faça com que os seus filhos pensem, raciocinem, questionem. Educar para pensar, isso é importantíssimo. Ele até pode lhe questionar. Claro. Mas eu não acredito nisso. Nós não podemos impor a crença, mas vamos mostrar e fazer ele pensar. Olha só, como explicar isto aqui, por exemplo, se não colocar o espírito, se não colocar a reencarnação? Claro, você não vai impor, mas ele pensando e principalmente entendendo as questões de ordem moral, que isso que na verdade é o mais importante, ele vai se elaborando, e o principal objetivo é fazermos homens e mulheres de bem. Claro. Isso é primordial. Se ele vai acreditar na alma ou não, isso é outro estágio. Eu fico arrepiado, Priscila, quando eu vejo, por exemplo, currículo de evangelização no centro espírita, está lá, aula para a turminha de jardim, aula sobre perispírita. Por que eu tenho que falar de perispírito para uma criança de 4, 5 anos de idade? Eu preciso falar para ela de bondade, de caridade, de humildade, porque é isso que esse espírito precisa. Perispírito vai aprender depois. Não é essencial. Então, às vezes, nós nos perdemos nisso e acontece muito com os pais. Então, você está dando o maior sermão, cobrando coisas, tentando ensinar, mas, às vezes, isso não está acompanhado pelos próprios exemplos. Claro, o exemplo realmente... É aquela questão, né? Não admito que minta aqui dentro de casa. E quem é que fale palavrão? Seu isso, seu aquilo. Se... Estão telefonando, se for a Priscila lá do programa, diga que eu não estou, porque eu não quero dar entrevista. Olha o que você está fazendo, você deu um sermão para que não se use a mentira nem palavrões, mas você mente e você usa palavrões. Qual é o caminho que o seu filho vai seguir? Com certeza, vamos ficar no exemplo sempre, né? E agora, gente, eu tenho um recado para você, profissional da saúde, isso mesmo. Não interessa se você é espírita, se você não é.
a gente sabe que um grande número de pesquisas demonstram que a religiosidade e a espiritualidade são muito frequentes e impactam a saúde e o bem-estar do paciente. E grande número de associados e profissionais de saúde, associações como a Associação Mundial de Psiquiatria, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Organização Mundial da Saúde, recomendam a integração da espiritualidade na prática clínica. A maioria dos pacientes desejam que essa integração seja feita, mas a maioria dos profissionais de saúde não foram treinados em como abordar a religiosidade, a espiritualidade na prática clínica. Então, assim, muitos têm receios de fazer ou desejariam aprimorar essa temática. Então, existe uma pós-graduação. E quem conta melhor para a gente dessa pós-graduação é o médico psiquiatra, Dr. Alexander Moreira. Confira. Eu queria te convidar para a pós-graduação em espiritualidade na prática clínica. E nessa pós-graduação, que é aberta para profissionais de todas as áreas da saúde, em que nós buscamos basicamente ajudar a entender e conhecer o que existe pesquisa no mundo na atualidade, mas principalmente como, por exemplo, fazer uma entrevista com o paciente, explorando a espiritualidade, a religiosidade deste paciente. Como, por exemplo, fazer a distinção entre uma experiência espiritual saudável de um transtorno mental que pode ter conteúdos religiosos ou espirituais, como fazer essa distinção. E principalmente também, como aplicar na clínica, como integrar os aspectos saudáveis da espiritualidade do paciente na sua recuperação e também na prevenção de doenças. Lembrando sempre que a abordagem dessa dimensão religiosa é sem ofender ou julgar preferências religiosas ou filosóficas de cada paciente. Não tem nada a ver com religião, combinado? A gente vai para um break aqui, e a gente já volta por mais Esferas da Vida. Olá, tudo bem? Sou o Alexandre, da Borsar Imóveis, e trago duas oportunidades imperdíveis. A primeira, você que está buscando um terreno com ótima localização, oportunidade exclusiva da Borsar Imóveis. São lotes de 250 metros quadrados, no alto da Vila Xavier, a poucos metros do SESI e com um preço muito especial. E a segunda, o apartamento de alto padrão mais falado e esperado da cidade, o Seiva Vila Harmonia. Qualidade de vida, tranquilidade e segurança com muita comodidade. O Seiva Vila Harmonia tem opções de 3 ou 4 suítes e até 2 varandas, lazer premium e completo. Agende sua visita conosco, fale com nossa equipe de corretores ou acesse borsarimóveis.com.br ou nossas redes sociais. Borsar Imóveis, comece aqui. Gostaria de convidá-lo para a nova edição 2023 do nosso curso de pós-graduação em espiritualidade na prática clínica. Nós vamos abordar, por exemplo, como a espiritualidade pode ser integrada nos cuidados paliativos, na dependência química, num paciente internado grave, em crianças. Também teremos módulo sobre neurociência, sobre psiquiatria e psicologia positiva e muito mais. Porta Joia Lingerie. Eu tô passando por aqui, gente, porque eu não resisti e eu quero mostrar para vocês algumas peças da linha feminina aqui da Porta Joia Lingerie. E a gente começa pela Daniela Tombini, que é uma marca de altíssima qualidade e inovação. Tem baby doll, tem camisola e a gente também segue para a linha da Reco. Olha que maravilha, que graça, esses 2 baby dolls, essas cores que estão lindas, hein? Porta Joia Lingerie, sempre à disposição de vocês com a melhor qualidade, os melhores produtos. E eu finalizo mostrando o meu look também aqui da filmagem. Eu também estou de Daniela Tombini. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços.
Uma organização humanitária brasileira está salvando vidas. É uma ONG séria. É séria. É um trabalho transformador na África e no Brasil. A união de todos por um mundo sem fome e de paz. Fraternidade Sem Fronteiras. Faça parte você também e seja um padrinho. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Atualmente atendemos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos. E além das atividades oferecidas no contraturno escolar, oferecemos aos nossos jovens o projeto Jovem Aprendiz. Queremos encaminhar nossos jovens para um futuro profissional. Por isso, qualificamos nossos alunos para o mercado de trabalho. Para nossos aprendizes, oferecemos curso teórico educativo, avaliação dos programas de aprendizagem, acompanhamento sociopedagógico, psicológico e orientação profissional, ensinamentos morais e sociais, oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e construir uma carreira de sucesso. Tudo isso de forma gratuita e por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição. Quer saber mais de como ajudar nossa instituição? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides, há 25 anos mudando a história de crianças e jovens em vulnerabilidade social. De volta ao Esferas da Vida, a conversa de hoje é com o escritor, com o palestrante Marcos de Mário. A gente conversa sobre educação, como melhor educar as crianças e os jovens. Já falou aqui com a gente sobre a pedagogia do sentimento, a escola do sentimento, né? A pedagogia da sensibilidade. A gente conversa sobre isso, a educação na visão espírita. E também, a gente conversando aqui nos bastidores, eu perguntei para ele, você poderia contar, né? O senhor poderia contar algumas histórias para a gente, porque a gente se identifica. É importante entender, às vezes, como que um pai, uma mãe agiu, né? Ou o que aconteceu de acordo com cada, né, história aí. Conta um pouquinho pra gente, né, da sua experiência, algumas histórias, pra gente poder aprender mais ainda. Bom, vamos lá. Eu estava aqui mentalmente procurando, porque eu tenho 1000 histórias para contar. Nossa, né? Imagina. Mas, para nós refletirmos nessa questão da educação do espírito, que os pais precisam fazer, eu lembro aqui, de certa vez, que eu estava chegando no centro espírita, e aí uma companheira me localizou e falou assim, Marcos, minha filha é um espírito superior. Nossa, isso é uma afirmação forte. Nossa, mas por que você acha isso? Ah, não, porque ela está com 3 anos, mas é inteligente, domina o celular e não sei o que, então descreveu. Tá, tudo bem, mas vou fazer uma pergunta para você agora. Além dessa inteligência toda, domínio da tecnologia, ela sabe obedecer? Ela tem limites quando você pede alguma coisa? Ah, Marcos, aí é difícil. A gente corta um dobrado, aí é um problema. Então eu sinto muito no que eu vou falar para você agora. Mas sua filha não é um espírito superior, não. Espírito superior é aquele que já alcançou um desenvolvimento moral tal, que a bondade é inata nele, ele já conquistou isso. Então a sua filha deveria não ter problemas de disciplina, não ter problemas de limites, nada disso. Você está confundindo o desenvolvimento intelectual, da inteligência, com a questão moral. Então eu vou fazer uma recomendação para você. Eduque, corrija, exerça a sua autoridade moral, porque se passar dos 7, 8 anos, o que acontece? O espírito começa a dominar o corpo, começa a se revelar aquilo que ele é, que está trazendo do passado. E aí vem o famoso problema com o filho adolescente, que as pessoas acham que é aborrecente, mas não é não.
É filho difícil. Mas se você não fizer essa educação, aí você vai ter problemas. Então os pais precisam ficar atentos a isso. Mas muito cuidado. E é importante a gente falar dessa questão até os 7, 8 anos, mas tem solução também, né? Não é só até os 7, 8 anos que a gente tem essa grande questão da educação. Porque por mais que a gente perceba, talvez, olha, falhei, meu Deus, e agora? Estou assistindo esse programa, meu filho já tem 10 anos, já tem 15, já tem 20. Mãe e pai não desistem nunca. Eu tenho não deve isso desistir. No coração. A gente não desiste, eu falo que eu não desisto de ninguém, né? A gente tem que ter essa... Não, a pessoa pode, não estou falando que muda do dia para a noite, mas a gente não pode, principalmente dos nossos filhos, desistir. Pode ficar mais difícil na adolescência, mas com 9, com 10, com 11, com 12 anos, a gente continua firmes. Tem que ser. E na nossa missão maior de paz. Pois é, mas você sabe que uma vez, numa escola, eu estava aguardando a coordenadora pedagógica e uma professora estava chegando, né? Começou a bater papo com outra, aí as duas com problema com os filhos adolescentes. E aí essa professora perguntou para outra: quantos anos tem seu filho? Ah, meu filho está com 10 anos. Ah, o seu ainda tem jeito. Porque o meu está com 12, esse já é caso perdido. E eu estava lá ouvindo a história, né? Gente, não existe caso perdido. Na evangelização, certa vez, garoto, adolescente, 14 anos. Aquele adolescente que não quer saber nada com nada, etc, etc. Chamei e falei assim: vem cá, meu filho, o que você quer ser na vida? Ah, eu quero ser jogador de futebol. Ótimo, tudo bem. Já está na escolinha? Estou. E aí, você é bom? Ah, sabe, tio, sou mais ou menos. Jogador de futebol mais ou menos? Ah, no Flamengo, no Palmeiras, aí você não vai jogar, não. Você vai jogar em time da Série B, Série C. E olha, não sei se o clube vai pagar o salário, tá? Você precisa ter um plano B. Que isso, tio? Plano B, ou seja, se não dá para ser jogador de futebol, você quer ser... Ah, eu quero ser advogado. Ótimo. Tem que fazer faculdade de Direito. Temos um problema aqui. Sabe qual é o problema? Você não gosta de estudar? Como é que você vai fazer uma faculdade? Mas olha, se você fizer, pode ganhar um bom dinheiro. Vai fazer concurso público. Entrar, ser magistrado, promotor, juiz. E essa turma ganha bem. Aí os olhos dele arregalaram, né? É mesmo, tio? É, mas vai ter que ralar. Vai ter que estudar, não é mesmo? Ah, é, né? Tá, e que mais, tio? Não é nada, acabou a nossa conversa. Tá? Sabe por que eu conversei isso com você? Porque você precisa querer ser alguém na vida. Aqui tem um caminho, mas depende de você, tá bom? Ah, e agora, tio? Sai da minha frente, acabou a conversa. Tá? Vê aí o que você quer fazer. Quando você faz isso, mesmo ele já tendo 14 anos, 16, 18 anos, você está fazendo com que ele pense sobre a própria vida. E ele mesmo. E aí, lá na frente? E aí? Então, você está educando. Esse é o processo de educar. Pais, professores, educadores de uma forma geral, não podem desistir nunca. Lá na frente, a semente que você depositou pelas circunstâncias da vida, ela vai eclodir. Mesmo que seja pela dor. Então não pode desistir. Conta pra mim um pouquinho, você falou aí de ser alguém, né? Que no caso ele estava querendo ser aí um advogado, mas a gente está com esse livro novo que você está lançando atualmente pela Casa Editora Clarim, O Ser e o Existir na Visão Espírita. E a gente sabe da questão profunda, né, e necessária do autoconhecimento, da gente realmente buscar valores que façam sentido, né? Ser e não ter. Porque a gente ainda vive um mundo muito materialista. Nós somos matéria, mais do que matéria, né? Sabemos que somos espíritos imortais. Mas, às vezes, no mundo material, a gente se preocupa muito mais com a matéria. E a questão espiritual, ela não se sobrepõe. E a gente precisa, né, trabalhar a questão espiritual. Aqui, o que você trabalha nesse livro que a gente pode mostrar aqui para o pessoal, que eu adorei aqui, né? Hoje a gente precisa muito buscar esse tipo de leitura edificante. Esse livro
na verdade, é uma resposta ao pensamento materialista sobre a vida. Olha aí. Porque eu li de um grande físico que é materialista, ateísta, ele tentando, num artigo dele, demonstrar que nós não precisamos de Deus nem da alma para explicar a vida. E quando eu terminei a leitura, eu pensei comigo mesmo, ele não conseguiu me convencer, eu vou convencê-lo, vou dar uma resposta. E aí surgiu o livro para responder quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, se tem futuro, se existe esperança para a humanidade. E aí surgiu o livro. Ele trabalha todas essas questões. E o Espiritismo, o que ele mais traz para a gente é essa força, né, essa vontade de transformação, por saber que a gente, né, tem um porvir. Exatamente. Que a gente, porque o materialismo, ele reduz a gente a pó, à morte. É reducionista de fato, né? Porque... O que seremos? Pó. Sim, é o nada. É o nada, é isso mesmo. Como assim, né? Então, nessa obra, eu respondo... Aliás, cada capítulo é uma pergunta. Ah, é? Existe reencarnação? Tem prova sobre ela? Deus existe? Precisamos dele? Aí, assim por diante. E eu vou responder. E, no final, eu falo justamente da esperança. O futuro da humanidade à luz da alma imortal e da reencarnação. E a gente percebe que o quanto que a ciência já está buscando respostas, né? Paralelamente, independente do espiritismo, da espiritualidade, a gente sabe de inúmeras, não são poucas, né? São muitas pesquisas de outros, né, faculdades, Harvard, que busca solucionar essa questão da reencarnação. A ciência está se aproximando pouco a pouco da questão da espiritualidade. Mas vai chegar no espírito, com certeza vai chegar. E nós temos, por exemplo, pesquisas sobre casos sugestivos de reencarnação, experiências de quase morte, a mediunidade sendo estudada. E eu faço essas aproximações também. Tem aqui no também. Também. Olha lá que coisa boa, já mostrei esse, vou falar de uma dica aqui do Clarim, mas eu vou continuar falando dessas dicas aqui hoje, gente. Por quê? Porque também é da editora O Clarim, ó, Visão Espírita da Educação. Também temos aqui Visão Espírita da Educação. E este é um livro recente também, não é? Também, é verdade. Eu lembro desse, Reencarnação, o que é, quais as suas consequências. Então tem muita coisa aqui, ó, reencarnação, o que é, quais as suas consequências, que a gente já aproveita, fala da editora O Clarim e a gente agradece demais a você, Marcos de Mário, que veio diretamente do Rio de Janeiro, veio fazer um tour de palestras aqui na nossa região, aproveitou, né, o Esferas da Vida, que aproveitou a presença dele e o trouxe aqui com a gente no estúdio. O nosso muito obrigada, né? Muita força aí na sua caminhada, que é uma caminhada iluminada, e a gente percebe a sua vontade, o seu afeto por tudo que você faz. Parabéns! Eu que agradeço a você, Priscila, e o seu esforço aqui no Esferas da Vida, que é muito importante, e agradeço por esta oportunidade, para poder ter falado da educação à luz da doutrina espírita. E sigamos em frente para o alto, que é isso que nós temos que fazer. Deus não nos desampara. Então, vamos em frente, porque o futuro da humanidade depende do que estamos fazendo aqui e agora. É isso mesmo, combatendo o bom combate aqui no Esferas da Vida, sempre com vocês, todo sábado, 10 horas da noite, na TV Mundo Maior, na Rede Amigo Espírita, todo domingo na TV Cultura Paulista, meia-noite. Um grande beijo, muita paz e até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Letra Espírita. Iluminando almas e transformando vidas. Porta-Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara.